Você já parou para pensar que você tem a solução para os problemas dos outros? Isso acontece muito no nosso contexto familiar. Você olha para os problemas de seus parentes, seus irmãos, seus primos, seus tios, e você pensa, como ele não consegue resolver isso? É tão simples. Basta que ele faça isso, aquilo outro. Você tem a solução, você é mais sábio para resolver as coisas da vida, para viver, do que eles. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, porque se você pensa assim, existe o outro lado da moeda. Eu estou aqui falando de forma genérica a várias pessoas, e se você pensa assim, entenda, tem outras pessoas pensando assim também, inclusive seus parentes estão pensando isso sobre você. Ou você não tem problema? Isso é bem comum nas discussões de família. Sempre temos a solução para o problema dos outros. Mas parece que quando são os nossos problemas, esses são muito piores. Esses não têm solução. Mas o nosso parente tem. Essa é uma luta constante que acontece e ela chega a ser engraçada, mas é uma luta que acontece por causa do pecado. O pecado nos convence de que nós somos sábios. O pecado, ao mesmo tempo que nos coloca numa situação de tolos por cometê-los, ele também nos dá a sensação de que nós somos mais sábios do que os outros e, inclusive, mais sábios do que Deus. Quer ver eu te dar um exemplo? Nós começamos a nos sentir mais sábios do que Deus quando nós começamos a achar que a forma com que Deus criou, mantém, conduz todas as coisas, ela poderia ser um pouco melhor. Veja, eu digo, se Deus é bom, por que existe mal? Você está se colocando mais sábio do que Deus. Se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? Você tem uma solução melhor do que Deus. Se eu faço algo com amor, não estou prejudicando a ninguém, por que Deus diz que isso é pecado? Pecado nos torna tolos, mas nos diz que somos sábios, mais sábios do que Deus. Nós temos essa habilidade de convencer a nós mesmos de que nós sabemos o que é melhor para nós, para o mundo, para a salvação de todas as pessoas que aos nossos olhos não merecem o inferno. Assim nós minimizamos o perigo daquilo que Deus diz ser perigoso. Nós minimizamos a gravidade daquilo que Deus diz ser gravemente pecaminoso. Dizemos que o pecado que cometemos nem é tão pecado assim. Diariamente, em vários pensamentos e situações, nós somos tentados a pensar que nós somos mais sábios do que Deus. E é importante nós refletirmos sobre isso. Porque sem o resgate da graça, somos todos tolos. Não são só os seus parentes. Você também. Nós somos tolos que correm para o perigo que nós nem conseguimos enxergar que é perigoso. Pensando nisso, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando você acha que Deus perdeu o juízo, o que é a loucura de Deus para você é algo infinitamente mais sábio do que o seu melhor e maior momento de sabedoria em toda a sua vida.
Você se acha mais sábio do que Deus? Qual a evidência na história da sua vida de que o seu plano para a condução dela é muito mais sábio do que o dele? Será que você não estaria como Adão e Eva, olhando para um fruto, ouvindo uma serpente, acreditando que você descobriu ali um caminho mais sábio para a sua vida e toda a população da terra? Será que você também não está como Ananias e Safira, achando que ninguém descobriria aquele seu pecado em dupla? Será que você não está como Davi, virando as costas para todo um reino e um palácio e olhando pela janela, desejando aquilo que não é seu, que traz morte para você e toda a sua família? Ou será que você não está como Saulo, aquele perseguidor da igreja, que acreditava que daquela forma ele estava agradando a Deus com sua sabedoria de perseguidor dos crentes pecadores? Se você tem motivos de sobra para, por exemplo, não ir à igreja, porque você é mais sábio do que aquelas pessoas que estão lá, você vê as falhas de todo o sistema religioso, eu quero te convidar a procurar, pesquisar, conhecer a história da conversão de Saulo, o apóstolo Paulo. Corra para Cristo como ele. Isso, corra para ele em busca de sabedoria que só ele tem. Salvação que só pode ser encontrada nele, na sabedoria salvadora dele. Ore agora com humildade, pedindo que ele te dê a capacidade de confiar muito mais na sabedoria dele do que na sua. Na condução que ele tem proposto para a sua vida, do que a sua ideia do que seria melhor. É muito mais leve, é muito mais gracioso você descansar que ele é sábio, que ele conduz. E ele conduz a sua vida e a das outras pessoas. Ore a Cristo, corra para ele, confie, ele sabe o que faz. Eu quero orar por você. Senhor Deus, livra-nos, ó Pai, do pecado da tolice, da estutícia, ó Pai, que está envolvida numa ideia de sabedoria própria. Uma ideia falsa de que nós sabemos muito bem como consertar os problemas do mundo, como consertar o problema do Brasil. O Pai, que nos leva a falar mal dos nossos parentes, dos nossos irmãos, porque nós sabemos melhor do que eles a solução para as questões da vida. Livra-nos, ó Pai, de toda essa tolice. Porque tudo isso, ó Pai, nos é implantado na mente, no coração, por causa do pecado. Pecado do nosso próprio coração. Livra-nos, ó Pai, desses pecados. Dá-nos entendimento. O Senhor, que é a luz, o Senhor, que é a sabedoria, nós te pedimos, Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos para a tua voz, entendimento para a tua vontade, para que nós venhamos a confiar em ti e conduzir as nossas vidas conforme a tua vontade, que está revelada na tua palavra. Então, leva-nos a conhecer mais a tua palavra. Ó Pai, aqueles que estão
no contexto de igreja, de crentes, mas que ainda estão nessa caminhada de auto-sabedoria, exaltação própria. Corrige-os, ó Pai. Na verdade, corrige-nos, a mim, a nós. E aqueles, ó Pai, que não estão no contexto de igreja, que estão fora porque olham para a igreja e veem quantos pecados existem, quanto erro de condução. Ajuda-os, ó Pai, a entender que a igreja de fato tem erros, mas que o Senhor é a solução. O Senhor é a sabedoria. E o Senhor tem chamado pessoas a reconhecerem que o Senhor tem a melhor condução. O Senhor tem a salvação para a vida deles. Ajuda-os, ó Pai, a não olhar mais para os erros dos homens, mas olharem de forma muito maior para os acertos do Senhor. Toda a sua obra, toda a sua palavra, toda a sua forma de conduzir. Converta-os, Pai. Abençoe-os. Console, ó Pai, aqueles que agora estão questionando o luto. Aqueles que estão questionando toda essa crise, toda a vivência e humanidade caída. Instrua-nos, ó Pai, conforta-nos, consola-nos e conduza-nos, ó Pai, a Ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima noite. E a gente se vê por aí. Até mais.